Olá, seguimos aqui com a nossa aula de oratória. Nós começamos vendo a questão dos tipos de sermões. Eu passei para vocês um estudo com sermão temático, qual a estrutura, cada tópico, exemplos, tudo aquilo que é necessário para fazermos um sermão temático. E dando sequência a esse nosso estudo de oratória, nós vamos ver hoje o sermão textual, que é um sermão também muito usado, é um sermão que frequenta muitos púlpitos aqui no Brasil, principalmente, e que te permite trazer uma mensagem bem ampla, com conhecimento bíblico, e praticar a boa homilética através do sermão textual. Então, ele traz uma boa exegese, é um sermão que valoriza a mensagem, então vale a pena você observar bem, estar ligado aí naquilo que vamos comentar nesta aula. Então vamos lá, sermão textual. Que sermão é este? É aquele cuja divisão, ideias principais, é tirada do texto bíblico. Então, nós vimos um sermão temático que eu tenho o primeiro tema. Em cima do tema, eu vou procurar um texto que esteja alinhado ao meu tema e, a partir dali, vou desenvolver o meu esboço de pregação. No caso do sermão textual, o ponto de partida é o texto. Eu, fazendo o meu estudo, eu encontro um texto, esse texto me chama a atenção, na leitura do texto é despertada a ideia, aquilo que eu posso pregar, aquela ideia principal, em cima da leitura que eu fiz do texto. Então, eu não tenho um tema, eu nem sei qual será o tema, mas da leitura daquele texto foi despertada a mensagem, e à medida que essa mensagem for se delineando, for tomando forma, é que vai, então, surgir o tema. Um tema para essa mensagem, ok? Então, primeiro eu tenho um texto me chama a atenção, em cima do texto vem as ideias, que vão originar o corpo da mensagem. Depois, em cima dessa mensagem, eu posso dar o tema. Então, a ordem aqui é invertida. No sermão temático, eu tenho o primeiro tema. Em cima do tema, eu vou procurar o texto e vou desenrolar a mensagem. O sermão textual, eu não tenho tema. Mas, lendo, procurando determinado texto, encontro aquele que me chama a atenção, que quando eu faço a leitura, me desperta a ideia principal, uma linha de raciocínio para que eu possa desenvolver a minha mensagem. Então, ela vai tomando forma, vai tomando corpo, e depois é que eu vou, então, dar um tema para ela. Ela já está pronta, ok? As ideias secundárias podem ser buscadas em outros textos bíblicos. Isso é importante. A ideia principal, ou seja, no sermão textual, aquele texto escolhido, ele já tem que dar a ideia, respaldar a ideia, me permitir discorrer no meu raciocínio e fazer com que as pessoas entendam aquilo que eu quero passar para elas, porque já está naquele texto, está na mensagem. Agora, a partir daí, nós falamos lá no sermão temático dos exemplos, que vão respaldar a mensagem, que vão consolidar a mensagem. Então, é aí que eu vou buscar outros textos bíblicos que estão em linha com esse raciocínio explanado no texto. Ok? Este gênero de trabalho para o púlpito faz fixar a atenção numa parte das Escrituras. Por quê? Eu levo meus ouvintes àquele determinado texto. Não faço apenas a leitura e o abandono como no sermão temático, que aí eu vou falar do meu tema e já vou alinhar com outros textos. Não, no sermão textual eu vou trabalhar mais esse texto,
Eu vou levar os meus ouvintes a prestar atenção no texto, no que está escrito nas entrelinhas do texto. Isso é que é importante no sermão textual. Então, eu atraio a atenção para aquele texto e para todo o conteúdo que nós podemos extrair daquele texto. Então, é um gênero importante porque chama atenção para a Escritura, para darmos mais atenção na Escritura, para entendermos que nas entrelinhas há muita coisa a ser extraída, mesmo que de um pequeno texto, ok? Vamos avançar. É profundamente bíblico e ajuda a levar o ouvinte mais perto do coração da Bíblia. Então, se eu vou exatamente discorrer sobre aquele texto, trazer à tona os ensinamentos do texto, ele é profundamente bíblico e os ouvintes vão estar ali mais próximos da Escritura, do que é o entendimento da Escritura. E ele obriga o pregador a estudar constantemente a Bíblia. Por quê? Eu não vou pregar num versículozinho isolado e não vou manipulá-lo. Muitas vezes isso acontece nos nossos dias, a pessoa pega um versículo bíblico isoladamente, e aí, porque ele traz uma certa sentença, eu uso isso para aplicar no nosso dia a dia, eu saio do contexto bíblico, não dou o entendimento dos meus ouvintes do que lá na Bíblia aquilo representava, mas sim do que eu quero que represente hoje nos nossos dias. Então, esse tipo de pregação, ela não traz exegese. E ela também não leva o ouvinte a obter conhecimento bíblico. Mas, no caso do sermão textual, não. Porque eu vou utilizar 2, 3, 4, 5 versículos ou mais e vou ali explicar todos eles. Eu vou dar o entendimento do que o autor quis falar com aqueles textos. E aí sim, a partir daí eu faço uma aplicação nos nossos dias. Eu vou contextualizar com o nosso presente. Mas primeiro eu vou dar todo o entendimento do que aquele texto representou para o autor e para os seus ouvintes daquela época. Depois aplicá-lo, aí sim, contextualizado aos nossos dias. Ok? Vamos seguir. É muito apropriado para as pregações sistemáticas e consecutivas, ou seja, onde eu venho parte a parte explicando, linkando um versículo com outro, de livros da Bíblia e de textos isolados. Geralmente usa-se 2 ou mais versos. Isso aqui não é regra, né? Muitas vezes, em 2 versos, nós já temos o entendimento do que queremos falar. Mas nada impede que eu use 5, 6, não tem problema algum. Ele ainda, porque eu usei 5 versículos, não quer dizer que vai se tornar um sermão expositivo, que é a nossa próxima fase de estudo dos sermões. A forma de discorrer sobre a Escritura, sobre aquele sermão, de trazer a mensagem, é que vai trazer a diferença entre o textual e o expositivo. Mas você pode usar apenas 2? Pode. 3, 4, 5. Não é isso que vai fazer diferença e tirar esta conotação de sermão textual. Agora, você vai entender bem através desses exemplos aqui que nós vamos ver. Eu trouxe para vocês uma mensagem que eu fiz exatamente para ilustrar o que é o sermão textual. Nós utilizamos aqui, se não me engano, apenas 2 versículos, ou 3, mas o nosso propósito é que você conheça a estrutura do sermão textual. Então, olha bem, o texto, você pode aí estar lendo em casa, pegue a sua Bíblia, Isaías capítulo 17, os versículos de 4 a 7, 3 versículos. Rabiscos da oliveira foi um tema que eu dei. Mas eu não tinha esse tema. E eu olhei para o texto, eu estudei o texto, eu extraí do texto uma mensagem, eu estruturei, fiz a mensagem e depois, em cima disso, eu dei esse tema.
que você poderia dar um outro tema também para essa mensagem, ok? Primeiro, a mensagem deve ser extraída do texto lido, sendo ele suficiente para dar um entendimento da ideia a ser passada. Então, a mensagem, ela vai ser extraída desse texto que nós lemos. O ouvinte, ao ler comigo o texto, e quando eu explicar o texto, ele vai entender, então, já o corpo da mensagem. Porque a mensagem está alicerçada com esse texto em específico. Após a leitura do texto, a explicação padrão. Assim como no temático, nós vimos lá, eu começo fazendo a leitura de um texto e tenho que explicar aquele texto. Isso tem que ser padrão em todo sermão, não importa o tipo de sermão que você está aplicando. Você lê um texto bíblico, dê entendimento aos seus ouvintes acerca daquele texto bíblico. Por quê? Você tem uma plateia, um público heterogêneo. Ali você tem crentes antigos que dominam bem a Escritura e você tem um novo convertido que nunca nem ouviu aquele texto, por mais simplório que ele possa lhe parecer. Então, lê o texto, explique o texto. E o que é explicar o texto? O que o autor quis passar para aquele povo e naquela época? Qual é o significado dessa mensagem? Ok? A partir daí é que eu vou, então, extrair lições e aplicar essas lições contextualizadas com o nosso dia, seja qual for o tipo de sermão. Então, leitura e uma boa explicação do texto lido. Depois, desenvolvimento da moral a ser passada. Qual é a moral desse texto? Qual é a lição? O que podemos aprender com esse texto? Apesar de ter, no mínimo, mais de 2000 anos. Apesar de ter sido escrito para uma outra cultura, numa outra época, para um outro povo. Mas são verdades que Deus quis passar não para aquele povo, para a humanidade. São conceitos de Deus para a humanidade. Por isso eu posso pegar aquele texto tão antigo, escrito e ensinado e aplicado na época para um povo muito diferente do nosso, em outra cultura, em outro tempo. Mas eu tenho que entender o seguinte, esse padrão, padrão de Deus, não é um padrão cultural, não é um padrão local, nem tampouco está preso à época. Por isso que a Escritura está sempre atualizada. É para os nossos dias, é para o nosso povo, é para a nossa cultura independente. Por quê? Eu vou extrair de lá as lições doutrinárias. Não são padrões culturais. Eu não vou seguir a cultura do povo. Eu vou seguir o ensino que está ali incutido nas Escrituras e que vem de Deus. É isso que eu posso trazer para cá. Quando eu trago isso para os nossos dias, eu estou contextualizando o ensino, a lição, a moral daquele ensino, contextualizando para os nossos dias, ok? Então, isso é que é importante. É o que esse texto vai passar para os que me ouvem hoje. Isso importa para eles. Vamos seguir. Então, começando. Fizemos a leitura do texto. Próxima etapa, explicação do texto. Então, vamos explicar o que lemos, os versículos lidos. O Senhor Deus fala, através do profeta, para o seu povo Israel, a respeito das sentenças que viriam sobre aquela nação, por ter desprezado o Senhor e servido aos ídolos. Então, o profeta, ele está olhando para frente. Ele está olhando para algumas sentenças que viriam, um tempo ruim que viria sobre o povo. E ele explica o porquê. Qual é o motivo de explicar? Porque dá tempo de mudar, dá tempo de reverter. Há um mal que eu vejo, que Deus me mostra, que está por vir. E esse mal virá
Porque o povo abandonou a Deus, porque o povo está num caminho contrário à vontade de Deus. O povo está na idolatria, está servindo ídolos e abandonou o seu Deus. Mas Deus está revelando isso. Deus está usando o profeta como alerta, porque ele não quer que venha essa sentença. Antes ele quer que o povo se arrependa e mude. Então, dá tempo. Esse é o ofício do profeta, alertar. Chamar o povo novamente à presença de Deus, ao encontro com Deus. Então, isso estava fazendo Isaías nesse texto. Ele diz que naquele dia a glória de Jacó e a gordura desaparecerá. Que dia é esse? Quando as sentenças vierem. Quando o mal que está por vir chegar. Então, quando ele fala a glória de Jacó e a gordura, glória, o nome Israel era um nome conhecido, temido entre as nações. A gordura está falando de quê? Aquela boa condição que Israel tinha. Israel era rico. Palácios, o templo, bom comércio, uma boa condição. Então, é a gordura. Vai desaparecer. Virá tempo de escassez, virá tempo de pobreza, penúria sobre o povo. E faz analogia com o segador, ou seja, com aquele que colhe, com o lavrador que vai fazer a colheita. Faz analogia com o segador que colhe o trigo e o que colhe espigas, como se colhe espigas no vale de Refaíns. Ou seja, aquele que é o lavrador, que deveria estar alegre porque está fazendo a colheita. Não vai ser este o caso. Ele vai colher espigas como se colhe lá no vale de Refaíns. Ou seja, vale não é lugar de se plantar nada. Vale não é área fértil. Vale é uma área de difícil acesso, difícil trabalho, porque tem laterais íngremes. Você tem uma depressão. E aí imagine, como é que você vai colher ali para tirar essa colheita? E até mesmo o que vai dar ali? Geralmente região de vale, por ela ser embaixo, toda chuva forte, desce para lá, alaga. Ou seja, não é a área procurada por agricultor nenhum para fazer sua plantação. E o profeta está dizendo aqui, eles iriam colher como aquele que colhe lá no vale. E no vale de Refaíns, que é lá em Israel, era um lugar inóspito, era um lugar terrível, que ninguém gostaria de plantar ali, um lugar árido, ok? Então, ele está dizendo que naquele dia, já previsto um tempo de sentença que viria, a gordura, ou seja, toda a riqueza de Israel iria embora, a glória de Jacó iria embora, e as colheitas seriam de forma difíceis, penosas, haveria fome. Bom, mas aí na sequência, nós temos o versículo principal, é o versículo que me chamou a atenção dentro desse contexto e que gerou a mensagem. O versículo principal, o versículo 6, diz assim: mas ainda ficarão alguns rabiscos de oliveira. Que são rabiscos? Aqueles remanescentes. Poucas, por isso chamada rabiscos, mas que permaneceram, insistiram em permanecer. Não foi possível colhê-las, não foi possível arrancá-las, tirá-las do pé. Então, ainda ficarão alguns rabiscos de oliveira, 2 ou 3 azeitonas, na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera. Ficarão alguns rabiscos, algumas poucas azeitonas. Onde? Na ponta mais alta, bem lá no topo, onde é difícil alcançar. Ou nos ramos mais exteriores, ou seja, quando a árvore vai se abrindo, vai crescendo nas suas extremidades, aquelas pontas mais distantes, aqueles ramos
de mais difícil acesso. Ali vão permanecer algumas ainda azeitonas remanescentes, que o autor chama de rabiscos da oliveira, os remanescentes do pé de oliveira, ok? Olha bem, mas ainda ficarão alguns rabiscos. Os rabiscos são remanescentes. Permanecerão alguns remanescentes na oliveira. 2 ou 3 azeitonas da mais alta ponta dos ramos, os que estiverem nos lugares mais altos. Então, alta ponta. Então, os que estão nas alturas. 4 ou 5 nos ramos mais exteriores, como já expliquei. E representa o quê? Os que estiverem longe do pecado e corrupção daquela cidade. Então, olha bem, os que estão lá no alto, na mais alta ponta, os que estão mais exteriores, mais distantes, de quê? Do pecado e corrupção da cidade que está sendo sentenciada. Que o profeta está avisando, vai vir sentença, vem condenação. Aquelas cujo talo era forte, a ponto de não se quebrar quando a árvore era balançada ou batida com a vara. E aí precisamos contextualizar. Eu preciso entender como que as azeitonas eram colhidas. Porque quando o autor está usando esses exemplos, ele fala como alguém que conhece a colheita das azeitonas, principalmente naquela época, onde o agricultor chegava para colher as azeitonas e qual era a forma que ele tinha? Ele forrava a base do pé. E aí, então, ele começava a sacudir inúmeros galhos. Ele pegava varas compridas, começava a bater nos galhos, porque naquele movimento as azeitonas iam caindo. E caíam onde ele havia forrado, possibilitando esta colheita. Então, esta era a forma. Mas lógico que caíam primeiro aquelas mais acessíveis, as mais baixas, que ele com aquela vara conseguia acertar com facilidade, balançar a galha. Aquela que estava lá na ponta de cima, mais alta, ele não tinha acesso, ele não conseguia balançá-la, por isso que algumas permaneciam. As que estavam mais distantes nos ramos mais exteriores também ficavam longe de quem estava ali na base do tronco, também dificultando ele alcançá-las, ele balançar suas galhas para que elas caíssem. E aqui ainda há um outro exemplo. Aquelas azeitonas que tinham talo, o talo é aquilo que prende o fruto ao galho. Aquelas que tinham talo mais forte, mais resistente, mesmo que balançasse bastante, esse talo não se romperia. E a azeitona acaba permanecendo na oliveira e se torna o rabisco, o remanescente da oliveira. Ok? Mas o que Deus está querendo nos ensinar com isso? Primeiro para Israel, depois para nós. O que isso fala conosco? Vamos seguir. Olha, nessas imagens nós vemos um pouco do que eu falei. Ó, pés de oliveiras e aqui os agricultores forrando a base do pé. Nessa segunda imagem você já vê, ó, a base dos pés toda forrada. E esse senhor, ele não está com uma vara como antigamente só batendo, porque hoje há alguns instrumentos que têm várias pontas e elas vibram, elas então favorecem, facilitam, porque ao invés de você acertar uma galha apenas, você acerta 4, 5 de uma vez. Mas é um procedimento muito parecido com o que era antigamente. Apenas, ao invés de uma vara, ele tem um instrumento um pouco melhor. Mas ele tem que balançar as galhas, ele tem que sacudi-las para que as azeitonas caiam no chão. Não sei se dá para você ver aí no vídeo, mas lá no chão há várias azeitonas já caídas, né? Então, este é o processo que era feito na época. Agora vamos ver qual é a lição desse texto. Qual é a analogia de Deus ao
comparar Israel a essa oliveira e falar de um povo remanescente. Vamos entender isso. Em meio a um povo corrompido, prestes a receber a sentença de Deus, que era o que Isaías estava anunciando, virão dias em que a sentença vai chegar. Olha bem, os olhos do Senhor contemplavam as azeitonas puras, os rabiscos que não se misturaram. Deus conseguiu perceber em meio àquela cidade corrompida, aquele povo idólatra, que haviam ali servos fiéis. Havia um remanescente em Jerusalém. E ele então fala desses remanescentes. Quando há essa analogia da oliveira, Deus, após ter dado sentença para a cidade, ele fala então dos fiéis. Ele cita o remanescente, os rabiscos da oliveira. Olha bem, os babilônios representam o inimigo que vem contra o povo de Deus. Isso Isaías estava avisando. A sentença que viria sobre a cidade. Vem contra o povo de Deus para os massacrar e aniquilar. E sempre alcançam as azeitonas que não estão fortalecidas. Então, quem queria tombar? Exatamente aqueles que não estavam fortalecidos no Senhor. Trazendo analogia para a oliveira, quais são as azeitonas que caem? Aquelas cujos talos não são fortes. Se forem fortes, mesmo com o balançar que está sendo feito, ela permanece firme. Ok? Para a azeitona, o lavrador é o inimigo. É o que vem arrancá-la do pé. Estar presa à oliveira é o que lhe dá vida. Ela sabe que no momento em que ela for arrancada da oliveira, ela vai morrer. Então, o lavrador, para a azeitona, é o inimigo. Veio fazer o quê? Arrancá-la e, como consequência, matá-la. Então, aquela que tem um talo forte não vai cair mesmo com a ação do inimigo. Está compreendendo aí a aplicação, a contextualização agora para nós? Assim como foi para eles, havia dentro daquela cidade servos. E os servos estavam ligados aonde? No Senhor. A ligação era forte. Então, estavam prontos para resistir. Como hoje. A nossa ligação com o Senhor precisa ser forte. Talos fortes que vão, apesar das tempestades, dos ventos e até da ação do inimigo, esses talos fortes vão permitir que fiquemos ligados na oliveira. Não seremos arrancados. Olha bem, as que estão nos lugares altos, aqueles remanescentes de Jerusalém estavam ligados aonde? Nos lugares altos. Estavam ligados no trono da graça, estavam ligados em Deus, da mesma forma que cada um de nós hoje estamos linkados ao trono da graça. Podem vir tempestades, situações adversas, mas a nossa ligação é forte, talos fortes. E estamos linkados do alto, não estamos linkados aqui com poderes da terra, com justiça da terra, com amigos, não. Nós estamos linkados no céu. Nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso amparo, nos lugares altos, no céu. E nos ramos mais exteriores. Ou seja, quando ele traz para os ramos exteriores, está falando das azeitonas que se separavam do bolo, do conglomerado, da multidão. O servo de Deus sempre ele é um povo separado. Vivemos neste mundo, não fazemos parte dele, fazemos parte do céu. Então, as azeitonas dos ramos mais exteriores são aquelas que se afastavam. Havia em Jerusalém aqueles que se afastavam da iniquidade, da idolatria, do pecado, aqueles que procuravam levar uma vida de santidade. Separação.
ramos mais exteriores, ó, se afastavam. E Deus estava de olho neles. As que caem no sacudir da árvore ou no bater da vara. Ou seja, quando ele fala aqui, e aí eu quero voltar aqui um pouco para você entender. Ó, sempre alcança as azeitonas que não estão fortalecidas, que não têm um talo forte. As que têm, permanecem. Que não estão nos lugares altos. As que estão no baixo são alcançadas. As que têm o olhar aqui para o baixo. E as que não estão nos ramos exteriores, estas também são alcançadas. São essas que caem no sacudir da árvore. O talo é fraco. Ou no bater da vara, porque são alcançados pela vara. Não estão nas pontas, não estão nos ramos mais exteriores. Estas caem. Mas veja bem, ficarão alguns rabiscos, algumas azeitonas, sem cair nas mãos dos babilônios. Deus estava dizendo que lá em Jerusalém haviam aqueles que se preservavam, haviam aqueles que se afastavam, haviam aqueles que tinham uma ligação forte com ele, haviam aqueles que olhavam para o alto. Esses não iam cair nas mãos do inimigo. São os rabiscos da oliveira. Então, algumas azeitonas de qualidade, a saber, houve realmente lá em Jerusalém alguns que não caíram nas mãos dos babilônios, não sofreram? Sim. O que Deus fez? Um ano antes desse ataque anunciado por Isaías, Deus fez Nabucodonosor levar um grupo de cerca de 1.280 pessoas de Jerusalém, que eram aqueles que Deus já previamente havia marcado, nós vamos falar disso daqui a pouco. E ele conhecia essas azeitonas especiais, que estavam nas mais altas pontas, nos ramos mais exteriores, que tinham um talo forte. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Neemias, Esdras, Mardoqueu, Ester, o próprio profeta Ezequiel, quantos que eram servos verdadeiros e que se incomodavam com o pecado ali da cidade e que tiveram a oportunidade de sair antes da destruição, antes da sentença, um ano antes. Deus os tira dali, as azeitonas que permaneceram firmes, os rabiscos da oliveira. Eles vão para Tel Abib, às margens do rio Quebar, e ali puderam viver tranquilamente, comercializar. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a Babilônia, mesmo para o centro, mas moraram no palácio, se tornaram ministros, conselheiros. Nenhum mal aconteceu aos rabiscos da oliveira, porque souberam manter-se separados do pecado, tinham ligação forte com o Senhor, estavam ligados nas alturas. Os rabiscos da oliveira foram aqueles marcados na testa no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel fala que Deus olhou para a cidade antes que viesse a destruição. E ele viu aqueles que não aceitavam o pecado, aqueles que suspiravam com aquele pecado, inconformados com o seu povo ter se afastado de Deus e seguido os ídolos. Olha bem o que diz Ezequiel, capítulo 9, versículo 3. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, um anjo, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, marca nas testas, põe um sinal, aqueles que gemem, suspiram, olha, estão inconformados com este caminho que o povo de Israel tomou, com as abominações que se cometem em Jerusalém, estão inconformados,
Quem são eles? Os rabiscos da oliveira. O remanescente fiel que o Senhor tem olhado. O Senhor não despreza. Homens e mulheres que moravam em Jerusalém, porém não compactuavam com o seu pecado, e por eles eram afligidos todos os dias. Azeitonas que faziam parte da mesma oliveira, porém seu lugar na árvore era no alto. Olha, essas azeitonas, o rabisco da oliveira, faziam parte da mesma árvore, da mesma oliveira, junto com tantas outras azeitonas. Mas o seu lugar era diferente. Algumas das mais altas pontas, ligadas no alto. Algumas dos ramos mais exteriores, afastadas do miolo, afastadas do que era praticado ali no meio. E com os seus talos fortes, ou seja, a sua ligação com o Senhor era forte a ponto do Senhor se lembrar delas, do Senhor enviar o anjo para marcá-las e tirá-las daquele lugar. Então não foi o inimigo quem as derrubou da oliveira, como os outros. Quando Jerusalém foi invadida, mortandade. Um terço morto à espada, um terço morto pelo fogo, um terço espalhado ao vento e a espada ainda foi atrás. E essas são as azeitonas que caíram. Não é o caso do rabisco das oliveiras. Elas foram colhidas pelo Senhor, tiradas da oliveira, levadas em segurança. O inimigo não pôde tocá-las. O Senhor as colheu. Ok? Conclusão, então, para o nosso sermão textual. Assim devemos ser, como os rabiscos da oliveira, os remanescentes. Então, nos nossos dias, por isso que se aplica. Do mesmo jeito que havia em meio a um povo corrompido em Jerusalém, distante de Deus, havia um remanescente fiel, que Deus comparou aos rabiscos da oliveira, aqueles que estavam ligados no alto, aqueles que estavam longe do pecado e da iniquidade, que se afastavam, eram separados para Deus, e aqueles que tinham uma ligação forte com o seu Deus. Da mesma forma, o nosso mundo vai num curso de distanciamento de Deus, buscando leis que reforçam o seu pecado, que agradem a sua iniquidade e a sua concupiscência. Mas há um remanescente, há um rabisco da oliveira que o seu olhar é para o alto, que procura se afastar desse pecado, vive separado para Deus. E é um povo que tem forte ligação com o seu Deus. Rabisco da oliveira deste tempo. Num mundo cada vez mais corrompido, onde até a igreja tem perdido o seu rumo, precisamos fazer parte dos rabiscos, os que permanecem firmes no Senhor, os rabiscos da oliveira. E eu citei aqui 2 exemplos. Vocês viram que eu fiz toda a pregação em cima de 3 versículos, né? Apenas 3 versículos, de 4 a 7. Toda a pregação está aí. Então, agora, na conclusão, é que eu vou citar 2 textos apenas para fortalecer o raciocínio, a mensagem, né? A ideia que eu quis passar com esse sermão. Que o primeiro exemplo é o da igreja arrebatada. A promessa de arrebatamento da igreja. Quem vai ser arrebatado? Os rabiscos da oliveira. Quando o Senhor colheu os rabiscos, aquelas que permaneceram firmes na oliveira, que o inimigo não conseguiu derrubar, então o Senhor vai recolher estas. Ele colhe para ele. Ok? É um exemplo do arrebatamento. Quando um povo aqui, a igreja, que se manteve separada, se manteve olhando para o alto, se manteve fora do pecado, com uma forte ligação com o seu Deus, esse será o remanescente, a igreja que vai ser arrebatada. Porque vai haver igreja aqui corrompida, que se misturou às outras azeitonas. Mas Deus quer o rabisco da oliveira. Deus quer as azeitonas fiéis. É a igreja que será arrebatada. O segundo exemplo, os 144 mil
israelitas fiéis que vimos lá estudando escatologia. Os israelitas fiéis que estiverem aqui cumprindo a aliança serão o quê? Marcados também na testa e separados, protegidos, guardados pelo Senhor, porque fazem parte do remanescente fiel, os rabiscos da oliveira. Que sejamos, nesse tempo, rabiscos da oliveira, ok? E aí você fecha o seu sermão. Então, o sermão textual, você faz a leitura de alguns versículos que aqueles versículos já te deram a ideia do sermão. Já trazem a moral que você quer aplicar, as lições que você quer aplicar. Você vê que o tempo todinho, tudo que eu falei estava nesses 3 versículos, sobretudo no versículo 6, que fala dos rabiscos da oliveira. Ali eu gerei toda a minha mensagem praticamente num único versículo, versículo 6. Estou aqui apenas dando 2 exemplos no final, mas toda a mensagem estava neste texto. Então isso é o sermão textual, onde eu leio o texto e extraio desse texto lido as lições e a moral que eu quero aplicar. Qual é a moral desta mensagem? Qual é o ensino que ela traz, a instrução? Então é esse. E aí contextualizo com os nossos dias e aplico. E aí fica a critério de cada pregador. Dá 1 ou 2 exemplos, ou muitas vezes nem precisa buscar exemplo de fora. O texto fala aquilo que é necessário. Eu consigo extrair do texto todo o necessário para chegar até a conclusão e fechar o meu sermão. Ok? Espero que vocês tenham conseguido entender, que tenha sido produtivo para todos vocês. Até o nosso próximo encontro, ok? Amém.